Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Eu estava partindo um pão seco em 3 pedaços, quando percebi que tinha me tornado o tipo de mãe que jurei nunca ser. Não era metáfora, não era exagero, era o jantar. Um pão amanhecido que a padaria ia jogar fora e me deu por pena. 3 pedaços desiguais, porque não importa quanto você tente ser justa, quando não há nada justo na fome de uma criança. Pedro segurava o dele com as 2 mãos. 7 anos, magro demais, olhos grandes demais para o rosto pequeno. Ele segurava aquele pedaço de pão como quem segura a última coisa no mundo. E talvez fosse. Ana mastigava devagar. 5 anos. Cabelo que eu não conseguia mais pentear direito porque o pente tinha quebrado e eu não tinha dinheiro para outro. Ela mastigava devagar, fazendo aquele pão durar, enganando a fome com o tempo. Eles não reclamavam, nunca reclamavam, e isso doía mais do que qualquer choro, qualquer birra, qualquer coisa que crianças deveriam ter o direito de fazer. A mesa era uma tábua velha sobre 2 caixotes. As cadeiras eram desiguais, achadas no lixo em dias diferentes. A luz estava cortada fazia 3 meses. A vela no centro da mesa cusqueava sombras nas paredes mofadas. Eu não comia. Dizia que já tinha comido. Dizia que não estava com fome. Dizia qualquer mentira que fizesse eles engolirem aquele pão sem culpa. Mãe, você não vai comer? Pedro perguntou, os olhos cravados no meu rosto magro. Já comi no trabalho, filho. Mentira. Eu limpava casas. 3 casas por dia quando conseguia. Ganhava R$ 30 por casa quando pagavam. Carregava o cheiro de cloro na pele, as costas doendo, os joelhos roxos de tanto esfregar chão alheio. Não havia comida no trabalho. Havia sobras que eu guardava no bolso da calça quando ninguém via. Um pedaço de bolo, meia fruta, restos que iam para o lixo e eu trazia para casa como troféu. Pedro me olhou daquele jeito que crianças olham quando sabem que você está mentindo, mas são pequenas demais para denunciar a mentira. Ana terminou o pão e lambeu os dedos. Amanhã tem mais, mãe? Tem. Menti de novo. Porque mentir era mais fácil do que dizer a verdade, que eu não sabia de onde viria o café da manhã. Que eu não sabia se teria café da manhã. Foi quando bateram na porta. 3 pancadas firmes, secas, daquelas que fazem o coração afundar antes da mente processar o som. Meu primeiro pensamento foi dívida. Sempre era. O aluguel atrasado. A conta de água que eu tinha prometido pagar. O mercadinho da esquina onde eu havia pedido fiado e não conseguido pagar. Levantei devagar. Limpei as mãos na calça surrada. Respirei fundo. Fiquem aqui, disse para os meus filhos. Eles obedeceram em silêncio. Criança pobre aprende cedo a obedecer rápido. Abri a porta só uma fresta, o corpo bloqueando a entrada, o jeito de quem está acostumada a não deixar ninguém entrar. Do outro lado estava um homem de terno. Terno azul marinho. Gravata vermelha. Sapato preto brilhando tanto que dava para ver meu reflexo distorcido no couro. Perfume caro, daqueles que invadem o ar e marcam território. Ele me olhou de cima a baixo. Eu senti vergonha. Vergonha do meu cabelo preso com elástico velho. Da minha blusa desbotada. Da minha calça remendada. Do cheiro de mofo que devia estar saindo de dentro da casa. Vergonha de estar viva daquele jeito. Teresa Alves da Silva? Ele perguntou, a voz firme, profissional. Sou eu, respondi baixo, quase um sussurro. Ele tirou uma pasta de couro da maleta. Sou o Dr. Henrique Tavares, advogado do cartório Souza e Filhos. Vim falar sobre o falecimento do seu avô, Joaquim Alves da Silva. Joaquim, meu avô. Fazia quanto tempo que eu não ouvia esse nome? 10 anos? 15? Um homem que eu tinha visto 3 vezes na vida. Uma presença ausente. Um fantasma com sobrenome igual ao meu. Quando meu pai morreu, eu tinha 12 anos.
Meu avô não apareceu. Quando minha mãe adoeceu e morreu 2 anos depois, ele mandou flores para o velório, mas não veio. Quando eu me casei com Marcos, não foi convidado porque não fazia sentido convidar quem nunca esteve presente. Quando Marcos morreu, acidente de moto, chuva, curva fechada, vida interrompida, e eu fiquei sozinha com 2 crianças pequenas e nenhum centavo. Meu avô não mandou nem flores. Agora ele estava morto. E eu não sentia nada, nem tristeza, nem alívio, nada. Pode entrar, disse, porque não sabia o que mais fazer. Ele entrou, olhou ao redor com aquele olhar de quem está fazendo um inventário mental. A casa sem luz, o mofo nas paredes, a mesa improvisada. As crianças sentadas em silêncio com migalhas de pão nos dedos, mas não comentou nada. Profissional demais para isso. Sentou na cadeira menos quebrada sem tirar o paletó. Abriu a pasta, tirou papéis. Seu avô faleceu há 45 dias. Infarto fulminante. Deixou um testamento registrado em cartório. Ele fez uma pausa, me olhou nos olhos. A senhora é a única herdeira. Eu pisquei. Herdeira. A palavra soou estranha, como se fosse de outra língua. Herdeira de quê? Perguntei. De tudo. Seu avô possuía uma propriedade rural, grande, uma fazenda com aproximadamente 400 hectares. Está abandonada há mais de uma década, mas legalmente é sua. 400 hectares. Eu nem sabia direito quanto era isso. Eu morava num cômodo de 20 metros quadrados, onde mal cabia um colchão no chão. Tem que ser engano, falei, a voz falhando. Não é engano. Está tudo aqui. Documentação completa. Escritura. Registro. O imóvel está em nome dele e agora passa para a senhora. Ele colocou uma foto na mesa. Era uma casa grande, velha, colonial, com varandas largas e janelas altas. Ao redor, terra vermelha e mato crescido. Isso é uma fazenda? Perguntei, tocando a foto com a ponta do dedo. Fazenda Santa Vitória. Fica no interior, a 200 quilômetros daqui. Como disse, está abandonada. Não tem produção, não tem funcionários. Mas a terra é sua. Ele tirou outra coisa da pasta, uma chave, grande, pesada, enferrujada. Colocou na minha mão. Era gelada, pesada, real. A senhora tem 60 dias para decidir o que fazer. Pode vender, pode morar, pode deixar como está. Mas precisa assinar a documentação de aceite da herança. Ele estendeu uma caneta. Eu assinei sem ler, porque gente como eu não tem o luxo de ler documento. Gente como eu assina, torce e espera que não seja mais uma dívida. Quando ele foi embora, eu fiquei sozinha na cozinha escura. Pedro e Ana tinham ido dormir no colchão no chão do quarto. Eu segurava aquela chave na mão. 400 hectares, uma fazenda, abandonada, minha. Sentei no chão de cimento frio e chorei. Chorei porque estava cansada, cansada de partir pão, cansada de mentir para os meus filhos, cansada de ser forte. Chorei porque meus filhos mereciam mais do que sobrevivência, mereciam infância, mereciam futuro. E ali, naquele chão frio, segurando uma chave enferrujada, eu pensei neles. Se eu ficasse onde estava, eles continuariam tendo fome. Se eu tentasse, talvez tivessem futuro. Talvez. E talvez fosse o suficiente. Fim do capítulo 1. Devo continuar com o capítulo 2? Continue 2308, capítulo 2. Os conselhos que ninguém pediu. A notícia se espalhou rápido demais. Não sei quem contou primeiro. Talvez a vizinha que vivia colada na janela. Talvez alguém do cartório. Talvez as paredes daquela cidade pequena fossem finas demais para guardar segredo. 2 dias depois da visita do advogado, todo mundo sabia. Teresa, a viúva pobre, tinha herdado uma fazenda. E todo mundo tinha uma opinião. A primeira foi Dona Marlene, a vizinha do andar de cima. Bateu na minha porta às 7 da manhã, ainda de roupão, bigode pintado de café. Teresa, querida, preciso falar com você. Querida. Ela nunca tinha me chamado de querida antes.
Bom dia, dona Marlene. Olha, eu soube da herança e vim aqui como quem quer seu bem, viu? Como uma mãe. Ela não era minha mãe. Minha mãe tinha morrido fazia 16 anos e levado consigo a única pessoa que realmente queria meu bem. Você precisa vender essa fazenda, rápido, antes que vire dor de cabeça. Eu ainda não tinha decidido nada. Ainda estava olhando para a chave todas as noites tentando entender o que fazer. Vender? Claro, filha. Você acha que vai dar conta de uma fazenda? Você, com 2 crianças pequenas, sozinha? Sozinha. Como se eu não soubesse. Como se eu não acordasse sozinha todos os dias. Como se não carregasse o peso de tudo sozinha desde que Marcos morreu. Terra abandonada não vale nada, mas sempre tem alguém querendo comprar. Vende, pega o dinheiro, compra uma casinha aqui perto, coloca o resto na poupança para os meninos. Isso é sensatez. Sensatez. A palavra das pessoas que nunca arriscaram nada. Vou pensar, respondi, porque era o que eu sempre dizia quando queria que alguém parasse de falar. Mas dona Marlene não parou. Pensa não, Teresa, pensa não. Terra abandonada atrai problema. Atrai invasão, atrai cobra, atrai gente ruim. E você não tem estrutura para isso. Estrutura. Outra palavra bonita para dizer que eu era fraca. Obrigada, dona Marlene. Fechei a porta antes que ela continuasse. No mesmo dia, fui trabalhar na casa da doutora Celina. Doutora porque era dentista. Celina porque era o nome dela. Eu limpava a casa dela toda quinta-feira. Casa grande, 3 andares, piscina nos fundos, jardim com grama aparada. O tipo de casa que eu limpava, mas nunca entrava pela porta da frente. Ela estava na cozinha quando cheguei, tomando café. Café de verdade, com leite, pão francês quentinho, manteiga, geleia, frutas. Meu estômago roncou. Teresa, ouvi dizer que você herdou uma fazenda. Todo mundo ouvia tudo. Herdei sim. Que maravilha. Ela sorriu, mas era aquele sorriso que não chega nos olhos. Você deve estar pensando em vender, né? Vender. De novo. Ainda não decidi. Ela riu. Um riso curto, nervoso. Ah, Teresa, mas você não vai tentar morar lá, né? Imagina, você, numa fazenda, sem estrutura nenhuma. Estrutura de novo. Fazenda abandonada é um buraco de dinheiro, sabia? Meu cunhado comprou uma achando que ia ficar rico. Perdeu tudo. Tudo. Voltou para a cidade sem nada. Ela tomou um gole de café. E tem as crianças, né? Pedro e Ana. Coitados, escola no interior é horrível, futuro zero, você não pode fazer isso com eles. Coitados, como se meus filhos já não fossem coitados o suficiente comendo pão seco toda noite. Vende, Teresa. Pega o dinheiro, compra um apartamentinho, bota os meninos numa escola boa. Isso é pensar no futuro deles. Futuro. Que futuro? O futuro de limpar a casa dela para os meus filhos um dia limparem a casa dos filhos dela? Vou pensar. Repeti, pegando o balde e o pano. Fui limpar o banheiro antes que ela continuasse. À noite, fui buscar Pedro na escola. A diretora me chamou. Diretora Sueli, 50 e poucos anos, óculos de grau grosso, batom vermelho sempre borrado no dente. Dona Teresa, podemos conversar? Dona, eu tinha 29 anos e me chamavam de Dona. Claro, entramos na salinha dela. Cheiro de papel velho e café requentado. Soube da herança. Parabéns. Não parecia parabéns. Obrigada. Olha, vim falar como educadora. Pensando no Pedro e na Ana. Ela juntou as mãos sobre a mesa. Criança precisa de estabilidade. Precisa de rotina. Precisa de escola. Se você tirar eles daqui para ir morar numa fazenda no meio do nada, isso vai atrasar o desenvolvimento deles. Desenvolvimento. Pedro mal sabia ler porque passava fome, e criança com fome não aprende. Ana tinha 5 anos e ainda não tinha entrado na escola porque eu não tinha dinheiro para uniforme. Que desenvolvimento? A senhora acha que eles estão bem aqui? Ela piscou, surpresa com a pergunta. Estão na escola, estão aprendendo.
Pedro passou fome hoje, de novo. Ontem também. Anteontem também. Ele está bem? Silêncio. Ela desviou o olhar. Eu entendo que a situação é difícil, Dona Teresa, mas ir para uma fazenda abandonada não vai resolver isso. Vai piorar. Vai piorar. Talvez. Mas como piorar o que já estava no fundo? Obrigada, diretora. Saí antes que ela continuasse. Naquela noite, depois de colocar Pedro e Ana para dormir, sentei na beirada do colchão no chão. A chave estava debaixo do travesseiro. Eu tinha guardado ali como quem guarda segredo. Peguei ela na mão, pesada, enferrujada, real. Fechei os olhos e ouvi as vozes de novo. Vende, você não dá conta. Pense nas crianças. Pensar nas crianças. Engraçado. Ninguém tinha pensado nelas quando eu implorei por emprego e me disseram que eu não tinha experiência. Ninguém pensou nelas quando o aluguel atrasou e o dono ameaçou me jogar na rua. Ninguém pensou nelas quando a luz foi cortada e elas dormiram no escuro. Agora todo mundo pensava. Agora todo mundo sabia o que era melhor. Vender. Era o que todos diziam. Pegar o dinheiro. Ficar quieta. Não arriscar. Não tentar. Sensatez. Estrutura. Futuro. Palavras bonitas para dizer a mesma coisa. Você não é capaz. Abri os olhos. Olhei para os meus filhos dormindo. Pedro, magro demais, abraçado num travesseiro furado. Ana, pequena demais, encolhida embaixo de um cobertor rasgado, e tomei uma decisão. Não porque eu achava que ia dar certo, não porque eu tinha certeza, mas porque ficar era desistir. E desistir significava que meus filhos passariam fome para o resto da vida. Eu ia conhecer aquela fazenda, não para vender, para decidir. Na manhã seguinte, vesti Pedro e Ana com a melhor roupa que eles tinham. Melhor era a força de expressão, era a menos rasgada. Peguei a mochila velha, coloquei água, coloquei o resto do pão, coloquei a chave. A gente vai passear? Ana perguntou, os olhos brilhando. Passear. Ela não sabia o que era passear. Para ela, sair da favela já era aventura. Vamos, respondi pegando a mão dela. Pedro segurou a outra. Para onde, mãe? Para um lugar que talvez seja nosso. Fomos a pé até o ponto de ônibus. Esperei o ônibus que ia para o interior. 3 horas de estrada. Subi com as crianças. O cobrador olhou para mim com pena quando paguei 3 passagens com moedas. Sentamos no fundo. Pedro encostou a cabeça na janela. Ana dormiu no meu colo. Eu fiquei acordada, olhando a cidade sumir e o campo aparecer. Verde, terra, espaço. Tudo o que meus filhos nunca tinham visto. Depois de 3 horas, descemos numa cidadezinha pequena. Praça com igreja, mercadinho, posto de gasolina. Perguntei para um senhor sentado na praça. O senhor conhece a Fazenda Santa Vitória? Ele me olhou de cima a baixo. Conheço. Tá abandonada faz tempo. Como chega lá? A pé? Ele riu. Longe, moça. Uns 8 quilômetros. Estrada de terra. Sem sombra. 8 quilômetros. Com 2 crianças. Sem água suficiente. Obrigada. Comecei a andar. Pedro e Ana me seguiram sem reclamar. Porque criança pobre não reclama de caminhar. Criança pobre anda. O sol queimava. A poeira subia. Ana pediu água. Dei o pouco que tinha. Pedro tropeçou numa pedra e ralou o joelho. Não chorou. Limpou o sangue na bermuda e continuou. Depois de 2 horas andando, vi a placa. Caída, quebrada, tomada de mato. Mas dava para ler. Fazenda Santa Vitória. Meu coração disparou. Fim do capítulo 2. Devo continuar com o capítulo 3. Continue 23:12, capítulo 3. A primeira vista da herança. A porteira estava no chão. Não caída. Arrancada. Pedaços de madeira podre espalhados no mato alto. Dobradiças enferrujadas apontando para o céu como dedos acusadores. Pisei por cima dos restos. Pedro segurou minha mão com mais força. Ana se escondeu atrás da minha perna. Mãe! A voz dela era pequena. Tem bicho aqui? Não sei, filha. Mentira. Devia ter. Cobra. Escorpião.
Tudo que se esconde em mato abandonado. Mas eu não ia voltar, não depois de ter vindo até aqui. Continuamos andando. A estrada, se é que dava para chamar aquilo de estrada, era só terra batida tomada de capim. Mato dos dois lados, alto, fechado, engolindo tudo. O silêncio era estranho. Nenhum carro, nenhuma voz, só o barulho dos nossos passos na terra seca e o canto de passarinho longe. Pedro parou. Mãe, olha, ele apontou. No meio do mato, uma cerca caída. Arame farpado enroscado em mourões apodrecidos. E além da cerca, espaço. Muito espaço. Terra vermelha se estendendo até onde a vista alcançava. Isso tudo é da fazenda? Pedro perguntou, os olhos arregalados. Acho que sim. 400 hectares. Eu ainda não entendia direito o tamanho disso, mas estava começando a entender. Continuamos. A cada passo, o coração batia mais rápido. Medo, expectativa. Não sabia qual dos dois pesava mais. E então eu vi. A casa. Parei no meio do caminho, a respiração presa. Era exatamente como na foto que o advogado tinha mostrado, só que pior, muito pior. Casa grande, colonial, paredes de tijolo à vista, varanda larga com colunas de madeira, janelas altas, a maioria sem vidro, telhado de barro com telhas quebradas e mato. Mato crescendo nas paredes, mato cobrindo a varanda, mato entrando pelas janelas como se a natureza estivesse devorando aquela construção aos poucos. Mãe, Ana sussurrou. A gente vai morar aqui? Eu não respondi, porque eu não sabia. Me aproximei devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. A escada da varanda estava podre, madeira mole, cupim, perigo. Subi com cuidado, testando cada degrau antes de colocar o peso. Pedro e Ana ficaram embaixo, olhando. Esperem aí, pedi. Eles obedeceram. Cheguei na varanda. O chão de tábuas rangeu embaixo dos meus pés. A porta da frente estava entreaberta. Empurrei. Ela gemeu nos gonzos enferrujados e abriu. Escuridão. Cheiro de mofo. Poeira dançando na luz que entrava pelas janelas quebradas. Entrei. O primeiro cômodo era enorme. Sala de estar. Ou era. Agora era só um espaço vazio com teias de aranha nos cantos e folhas secas espalhadas pelo chão de madeira rachado. Não tinha móvel, não tinha nada, só abandono. Continuei andando. Corredor comprido. Portas fechadas dos dois lados. Abri a primeira. Quarto. Vazio. Janela sem vidro. Morcego pendurado no teto. Voou quando entrei. Fechei rápido. Abri a segunda porta. Outro quarto. Também vazio. Também destruído. Abri a terceira. Quarto menor. Janela quebrada. Parede descascada. Mas tinha algo diferente. No canto, rabiscado a giz na parede, um desenho infantil. Uma casa. Um sol. Uma família de 3 pessoas de mãos dadas. Meu peito apertou. Alguém tinha morado aqui. Alguém tinha sido criança aqui. Alguém tinha desenhado futuro nessa parede. E depois tinha abandonado tudo. Por quê? Saí do quarto. Fui até a cozinha. Grande. Fogão a lenha de tijolo tomando metade da parede. Pia de pedra rachada, prateleiras vazias, chão de cimento irregular. Uma janela enorme nos fundos dava para o quintal. Olhei para fora e vi árvores, dezenas delas, mangueiras, jaqueiras, goiabeiras, algumas carregadas de fruta. O quintal era uma selva verde, capim alto, galhos entrelaçados, mas vivo, muito vivo. Mãe! A voz de Ana veio da porta. Posso entrar? Pode. Eles entraram devagar, olhos arregalados, pisando como se o chão fosse desabar. É grande, Pedro disse, a voz ecoando no vazio. É abandonado, Ana completou, agarrada na minha perna. Sim, era. Mas tinha algo mais. Tinha estrutura. Paredes firmes debaixo do mofo. Telhado alto mesmo com as telhas quebradas. Espaço, muito espaço. Vem. Peguei a mão deles. Quero mostrar uma coisa. Saímos pela porta dos fundos. O quintal era maior do que eu imaginava.
capim na cintura, galhos caídos, formigueiro gigante no canto. Mas no fundo tinha árvores carregadas, mangas maduras pendendo dos galhos, goiabas rosadas caídas no chão, jabuticabas pretas cobrindo um tronco grosso. Ana soltou minha mão e correu. Mãe, tem manga! Ela tentou pular para alcançar, pequena demais, os bracinhos esticados para o alto. Pedro correu atrás, conseguiu arrancar uma. Voltou correndo, sorrindo pela primeira vez em dias. Olha, mãe, manga grande, madura, cheiro doce invadindo o ar. Pode comer? Ele perguntou. Pode. Eles sentaram na grama e dividiram aquela manga como quem divide tesouro. Suco escorrendo pelo queixo, rindo. Pela primeira vez em meses, meus filhos riam. Fiquei ali parada, olhando. O sol batendo no rosto deles. O verde ao redor, o espaço, o silêncio que não era ameaçador, mas vivo. Eles não estavam com medo, estavam descobrindo. Pedro levantou e correu para o outro lado do quintal. Mãe, tem passarinho! Ele apontou para um ninho na goiabeira. Ana correu atrás, descalça, os pés sujos de terra vermelha. Correu. Quando foi a última vez que ela tinha corrido? Quando foi a última vez que eles tinham espaço para correr? No cômodo de 20 metros quadrados, eles andavam de lado para não esbarrar nas coisas. Aqui eles corriam, livres. Eu me sentei na terra, cansada. Mas pela primeira vez, não era só cansaço. Era confusão. Olhei para a casa destruída, para os telhados quebrados, para as paredes tomadas de mato. Não tinha luz, não tinha água encanada. Não tinha nada que uma casa precisava ter, mas tinha espaço, tinha terra, tinha árvores dando fruta de graça, tinha silêncio sem sirene, tinha céu aberto sem prédio tampando. Mãe, Pedro apareceu na minha frente, a boca suja de manga. A gente vai morar aqui? Olhei para ele, 7 anos, magro demais, mas sorrindo. Não sei, filho. Eu quero, ele disse. Por quê? Porque aqui tem comida nas árvores. Comida nas árvores. Era tão simples para ele, tão óbvio. Ana apareceu do lado dele. Eu também quero, mãe. Aqui não tem barulho. Lá em casa sempre tem barulho. Barulho. Grito de briga dos vizinhos. Tiro de madrugada. Música alta até tarde. Criança chorando na parede do lado. Aqui só tinha vento nas folhas. Vocês não têm medo? Perguntei. Medo de quê? Pedro franziu a testa. De tudo, eu queria dizer. De cobra, de escuro, de não dar certo, de passar fome ainda pior, de eu não conseguir, de a gente perder tudo. Mas olhei para os olhos dele e vi outra coisa. Esperança. Coisa que eu não via fazia tempo. Vamos dar uma volta, falei, levantando. Saímos do quintal, andamos pela propriedade, terra vermelha para todo lado, mato alto cobrindo tudo, mas dava para ver, dava para imaginar. Ali podia ter horta, ali podia ter galinheiro, ali podia ter plantação. Passamos por um barraco caído, devia ser depósito, ou curral. Agora era só madeira podre e telha quebrada. Mais adiante, uma cerca ainda de pé, arame enferrujado, mas firme. E no canto da propriedade, quase escondido no mato, um poço, velho, de pedra, com roldana quebrada. Me aproximei com cuidado. Olhei lá dentro. Escuridão. Peguei uma pedra e joguei. Esperei. Ploft. Água. Tinha água. Meu coração pulou. O que foi, mãe? Pedro perguntou. Tem água, respondi quase sem acreditar. Água. Coisa básica, essencial, que a gente paga caro na cidade. E aqui tinha de graça no fundo de um buraco de pedra. Continuamos andando até o sol começar a descer. O céu ficou laranja, depois rosa, depois roxo. Eu nunca tinha visto o céu mudar de cor assim. Na favela, o céu era sempre cinza, ou preto, nunca tinha meio termo. Aqui, ele pintava. Mãe, olha que bonito, Ana sussurrou, apontando para o horizonte. Era bonito, e meus filhos estavam vendo. Voltamos para casa quando o sol já estava quase se pondo. Entramos pela porta da frente.
A casa parecia ainda mais escura agora, mais assustadora. Não tínhamos onde dormir. Não tínhamos o que comer além das mangas do quintal. Não tínhamos luz, nem água, nem certeza de nada. Sentei no chão da sala vazia. Pedro e Ana sentaram um de cada lado. Tá com medo? Pedro perguntou baixinho. Tô, admiti. Porque mentir não ia adiantar. Não aqui, não agora. Eu também, ele disse. Mas eu quero tentar. Olhei para ele. Por quê? Porque lá a gente só sobrevive, mãe. Aqui, talvez a gente viva. Sobrevive. Viva. 7 anos e ele entendia a diferença. Ana encostou a cabeça no meu ombro. Se a gente ficar, vai ter comida? Não sei, filha, mas a gente vai tentar fazer ter. Então eu quero ficar, ela decidiu. Simples assim. Para ela era simples. Para mim, eu olhei ao redor. Casa destruída. Terra abandonada, nenhuma garantia. Mas olhei para os meus filhos e vi algo que não via fazia tempo. Brilho nos olhos. Não era medo, era possibilidade. Talvez fosse loucura. Provavelmente era. Mas ficar na favela passando fome também era loucura. Só que era a loucura conhecida, a segura. A que não exigia coragem. Aqui exigia tudo. Mas Talvez fosse a única chance que meus filhos teriam de ter algo diferente. Deitamos no chão da sala, sem cobertor, sem travesseiro, só nós 3, encolhidos um no outro. O escuro era completo, mas não tinha barulho de tiro, não tinha grito, só grilos cantando lá fora. Mãe, Ana sussurrou no escuro. Você vai voltar? Não sei ainda, filha. Eu acho... Ela bocejou. Eu acho que a gente devia ficar. E dormiu. Pedro já estava dormindo. Respiração leve, corpo relaxado pela primeira vez em semanas. Eu fiquei acordada, olhando para o teto invisível no escuro, pensando. As vozes voltaram. Vende, você não dá conta. Pense nas crianças. Eu estava pensando. Pela primeira vez, eu estava realmente pensando neles. E a pergunta não era mais, será que eu consigo? Era, será que eu vou perdoar a mim mesma se não tentar? Fim do capítulo 3. Devo continuar com o capítulo 4? Continue 23, 25, capítulo 4. A decisão que ninguém apoiou. Voltamos para a cidade no dia seguinte. A caminhada de 8 quilômetros foi mais leve na volta. Não sei se porque era descida ou porque alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Pedro e Ana falaram o caminho inteiro. Mãe, viu o tamanho daquela manga? Mãe, tinha um passarinho azul no galho. Mãe, a casa é maior que o prédio inteiro da favela. Eles estavam animados. Eu estava apavorada. Porque animação de criança não paga conta, não conserta telhado, não planta comida, mas também não mentia. E se meus filhos tinham visto esperança naquela terra abandonada, talvez eu devesse confiar nisso. Ou talvez eu estivesse louca. Cheguei em casa e a decisão já estava tomada. Não foi racional. Não teve lista de prós e contras. Não teve planejamento. Foi instinto. Foi desespero disfarçado de coragem. Foi olhar para os meus filhos dormindo no colchão no chão e saber que se eu não tentasse, eles passariam fome para o resto da infância. Na manhã seguinte, fui na casa da doutora Celina. Ela estava na sala mexendo no celular. Ah, Teresa, pensei que você não viesse mais trabalhar. Soube que você foi conhecer a fazenda. Todo mundo sabia tudo nessa cidade maldita. Vim avisar que essa é minha última semana. Ela levantou a cabeça surpresa. Como assim? Vou mudar para a fazenda. Silêncio. Ela piscou várias vezes, como se não tivesse entendido. Você vai morar lá? Vou. Teresa, ela levantou, veio até mim. Você pensou direito nisso? Pensei. Mentira. Não tinha pensado direito em nada, mas tinha decidido. E as crianças? Você vai tirar elas da escola, da cidade, de tudo que elas conhecem para ir morar num lugar abandonado no meio do mato? Vou. Isso é loucura. Pode ser. Ela balançou a cabeça incrédula.
Você não tem noção do que está fazendo. Aquela fazenda vai sugar todo o dinheiro que você não tem, vai acabar com você, com seus filhos. Ficar aqui já está acabando, doutora. Mas aqui você tem trabalho, tem escola para os meninos, tem estrutura. Estrutura. Essa palavra de novo. Que estrutura? Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Meus filhos passam fome todo dia. A gente mora num cômodo sem luz. Eu limpo a sua casa, a casa da dona Marlene, a casa de todo mundo, e não consigo comprar comida para os meus filhos. Que estrutura é essa? Ela recuou assustada. Eu nunca tinha levantado a voz na vida. Teresa, eu entendo sua frustração, mas a senhora não entende nada. Cortei. A senhora toma café com leite toda manhã enquanto eu parto pão seco em 3. A senhora não entende. Peguei minha bolsa. Desculpa, eu não devia ter falado assim, mas não estava arrependida. Saí antes que ela respondesse. Passei na escola para avisar a diretora. Ela estava na sala dela corrigindo provas. Dona Teresa, entre, sente. Fiquei de pé. Vim avisar que o Pedro não vai voltar depois dessa semana. Ela tirou os óculos. Como assim? A gente vai mudar para a fazenda que eu herdei. Ela ficou branca. Você não pode fazer isso. Posso. Sou a mãe dele. Teresa, escuta o que eu vou te dizer como educadora. Você vai destruir o futuro desse menino. Destruir. Palavra forte. Tirando ele da escola, da convivência, da cidade, você está condenando ele a uma vida sem oportunidade. Ele já não tem oportunidade aqui. Tem sim. Ele está aprendendo, está se desenvolvendo. Ele está passando fome. Interrompi. Todo dia. Ele não consegue se concentrar na aula porque a barriga dói. Ele não tem caderno novo porque eu não tenho dinheiro. Ele não tem amigo porque as outras crianças zoam da roupa velha dele. Que desenvolvimento é esse? Ela abriu a boca, fechou, não sabia o que dizer. No interior não tem escola boa, não tem futuro. Você sabe disso. Aqui também não tem futuro para gente como eu. Mas tem educação. Educação é o único jeito de sair da pobreza. Educação com fome não serve para nada. Saí. Deixei ela sentada com as provas na mão e a boca aberta. Dona Marlene me pegou no corredor do prédio. Teresa, é verdade que você vai para aquela fazenda? É. Meu Deus do céu, menina. Você enlouqueceu? Não. Enlouqueceu, sim. Ninguém no juízo perfeito larga a cidade para ir morar numa casa abandonada no meio do nada com 2 crianças pequenas. Eu larguei. E a Ana? E o Pedro? Você pensou neles? Eu respirei fundo. Estava cansada. Cansada de todo mundo fingindo se importar com os meus filhos só para me convencer a fazer o que eles achavam certo. Dona Marlene, com todo o respeito, a senhora nunca deu um prato de comida para os meus filhos. Nunca perguntou se eles estavam bem. Nunca ofereceu ajuda quando a luz foi cortada. Então não venha agora falar que eu não penso neles. Ela ficou vermelha. Eu só estou tentando te ajudar. Não tá, não. A senhora está tentando me fazer desistir porque ver alguém como eu tentando alguma coisa incomoda. Subi a escada. Ela gritou atrás de mim. Você vai se arrepender, Teresa. Vai ver que eu tô certa. Talvez ela estivesse. Mas eu não ia descobrir ficando parada. Naquela noite, sentei com Pedro e Ana na beirada do colchão. A gente vai mudar para a fazenda, anunciei. Ana pulou. Sério, mãe? Sério? Pedro ficou quieto, olhando para as próprias mãos. Filho, o que foi? E se não der certo? Pergunta honesta. Resposta impossível. Não sei se vai dar certo, admiti. Mas eu sei que se a gente ficar aqui, vai continuar do mesmo jeito. Ou pior. Então eu prefiro tentar. Mas todo mundo disse que é loucura. É, talvez seja mesmo. Mas você quer ir mesmo assim? Eu quero. E vocês? Ana respondeu na hora. Eu quero. Pedro demorou mais. Olhou para mim. Olhou para o cômodo minúsculo, olhou para a irmã. Eu também quero, disse, a voz baixa, mas firme. Mas eu tô com medo. Eu também tô, confessei. Mas às vezes
A gente precisa ter medo e fazer mesmo assim. Ele assentiu. Então vamos. Na semana seguinte vendi tudo que a gente tinha. Não era muito. A mesa improvisada, as cadeiras quebradas, o colchão furado, panelas velhas, roupas que não serviam mais. Consegui R$ 450. Era tudo que eu tinha no mundo. Usei 100 para comprar ferramentas básicas, martelo, prego, serrote, enxada. Usei 50 para comprar sementes, feijão, milho, alface, tomate. Usei 50 em lona para cobrir o telhado quebrado. Usei 100 em comida básica, arroz, feijão, sal, óleo, fósforo. Sobrou 150, reserva. Para o caso de emergência, ou para o caso de tudo dar errado e a gente precisar voltar. No último dia, o dono do cômodo apareceu para pegar a chave. Seu Osmar. 50 e poucos anos, barriga grande, dente de ouro. Então é verdade que você vai embora? É. Para onde? Pro interior. Herdei uma fazenda. Ele riu. Fazenda? Você? Você mal consegue pagar aluguel aqui e vai tocar uma fazenda? Vou tentar. Vai falir em 3 meses. Aí não venha pedir para voltar, que eu já aluguei essa vaga. Não vou voltar. É o que você diz agora. Mas quando a água acabar, quando a comida acabar, quando você ver que não dá conta, você volta. Não volto, repeti, dessa vez olhando no olho dele. Entreguei a chave. Ele pegou, balançando a cabeça. Boa sorte. Você vai precisar. A caminhonete velha que eu tinha alugado, R$ 80 que doeram no bolso, veio buscar a gente de manhã cedo. Eu, Pedro, Ana e 3 caixas de coisa. Era tudo que a gente tinha. Sentamos no banco de trás. O motorista ligou o carro e a gente saiu. Olhei pela janela. A favela sumindo, os barracos apertados, o beco sem saída. A vida apertada que eu tinha conhecido desde que Marcos morreu. Estava deixando tudo para trás. Segurança nenhuma, plano nenhum, garantia nenhuma. Só uma chave enferrujada e a esperança louca de que terra abandonada podia virar futuro. Pedro segurou minha mão. Mãe, vai dar certo. Ele não tinha certeza, eu sabia, mas ele precisava acreditar, então eu acreditei também. Vai, respondi, mesmo sem saber como, mesmo sem saber se, mesmo com medo engolindo tudo. Ana encostou a cabeça no meu ombro e dormiu. Pedro ficou olhando pela janela, vendo o asfalto virar terra, e eu respirei fundo, voltando para a fazenda, dessa vez para ficar, para vencer, ou para perder tudo tentando. Chegamos ao final da tarde. O motorista parou na frente da porteira caída. É aqui? É. Ele olhou ao redor, a cara fechada. Você tem certeza? Tenho. Ele ajudou a descer as caixas. Pegou o dinheiro. Boa sorte, senhora. Vai precisar. Segunda pessoa dizendo isso. Ele foi embora levantando poeira. E então ficou só silêncio. Nós 3. 3 caixas. E 400 hectares de terra abandonada. Pedro olhou para a casa destruída. Ana olhou para o mato alto. Eu olhei para os dois. Vamos, falei, pegando uma caixa. Entramos. A casa estava do jeito que a gente tinha deixado. Vazia, escura, assustadora. Mas dessa vez não era visita, era casa. Coloquei as caixas no chão da sala, abri uma, tirei a lona. Pedro, me ajuda a cobrir aquele buraco no teto. Trabalhamos até o sol sumir, cobrimos os buracos maiores, varremos o chão, tiramos as folhas secas, matamos 3 aranhas e um escorpião. Quando escureceu, acendemos uma vela. Sentamos no chão, comemos arroz sem sal porque eu tinha esquecido de cozinhar com. Ninguém reclamou. Estava quente, estava nosso. Era o primeiro jantar na casa nova, na vida nova, na tentativa nova. Mãe, Ana falou, a boca cheia de arroz. Amanhã a gente planta? Amanhã a gente planta. E vai nascer? Não sei, filha, mas a gente tenta. Ela sorriu. Deitamos no chão da sala, os 3 juntos, sem cobertor ainda, sem colchão ainda, só nós, e o escuro, e os grilos.
e o medo enorme que eu não falava, mas sentia em cada respiração. E se eu tiver errado? E se a dona Marlene estiver certa? E se todo mundo estiver certo e eu tiver destruído o futuro dos meus filhos por orgulho? Fechei os olhos. Pedro já dormia. Ana roncava leve. Eu fiquei acordada mais tempo, olhando para o teto invisível no escuro. Não tinha mais volta. Não tinha mais rede de segurança. Era aquilo, ou dava certo, ou a gente afundava. E pela primeira vez na vida, o resultado dependia só de mim. Fim do capítulo 4. Devo continuar com o capítulo 5. Continue, 23, 40, capítulo 5. Quando a terra não responde. Acordei com o corpo doendo. Não tinha dormido direito. Chão duro. Frio da madrugada entrando pelas janelas sem vidro. Barulho estranho a noite toda. Bicho andando no mato. Vento batendo na porta. Madeira rangendo. Levantei antes do sol nascer. Pedro e Ana ainda dormiam, encolhidos um no outro. Saí para fora. O céu estava começando a clarear. Aquele azul escuro que vem antes do dia acordar de verdade. Silêncio, mas não era o silêncio morto da cidade de madrugada. Era silêncio vivo. Passarinho começando a cantar longe. Vento nas folhas. Galo cantando em algum lugar que eu não via. Respirei fundo. O ar era diferente. Cheiro de terra, de mato, de orvalho. Peguei a enxada que eu tinha comprado. Cabo de madeira áspero na mão. Fui para o quintal. A terra estava dura, seca, vermelha. Cravei a enxada. A lâmina bateu e voltou. Mal arranhou a superfície. Tentei de novo. Mesma coisa, de novo, de novo. Suor começou a escorrer. O sol nem tinha saído direito e eu já estava suando. Continuei cavando. Cada golpe doía no ombro. Cada golpe arrancava um pedacinho minúsculo de terra. Depois de meia hora, eu tinha cavado um buraco de 20 centímetros. 20 centímetros, para plantar uma horta inteira. Sentei na terra, a enxada caída do lado. As mãos ardiam. Olhei para as palmas. Bolhas começando a se formar. A mãe? Pedro estava na porta dos fundos, esfregando os olhos. Bom dia, filho. O que você está fazendo? Tentando cavar para plantar. Posso ajudar? Pode. Ele veio. Pegou a enxada. Pequeno demais para ferramenta grande demais. Tentou cravar. A enxada quase caiu da mão dele. Tá muito duro, ele disse. Tá. Como a gente vai plantar se não consegue cavar? Boa pergunta. Resposta que eu não tinha. A gente insiste, falei, pegando a enxada de volta. E insisti. O sol subiu. Ficou quente. Depois ficou insuportável. Cavei mais 3 buracos rasos. Peguei as sementes de alface, coloquei na terra. Cobri. Não parecia certo. Mas eu não sabia o jeito certo. Nunca tinha plantado nada na vida. Precisa de água, Pedro disse. Água. Tinha o poço, mas não tinha balde. Tinha esquecido de comprar balde. Vou buscar na panela, falei. Fui até o poço. Roldana quebrada. Corda podre. Desci a panela amarrada no pedaço de corda que sobrou. Desci. Bateu na água. Puxei. Pesada. Voltou. Água barrenta, escura, cheiro de ferro. Levei para o quintal. Joguei nos buraquinhos onde tinha colocado as sementes. A água sumiu na terra seca em segundos, como se nunca tivesse existido. Acabou? Ana perguntou, aparecendo do nada. A água? É. Não, tem mais no poço. Então por que parou? Porque... Não sabia explicar. Porque eu tô cansada. Ela olhou para mim. Olhou para os 3 buraquinhos patéticos no chão. É só isso que a gente vai plantar? 3 buraquinhos. Numa terra de 400 hectares. Era ridículo, era patético. Mas era tudo o que eu tinha conseguido. Por enquanto é, respondi. Nos dias seguintes, tentei mais. Acordava cedo, cavava, plantava, regava. As mãos ficaram em carne viva. Comprei remédio com 10 reais que doeram. Fiz curativo com pano velho. Continuei cavando. Plantei feijão. Plantei milho. Plantei tomate. Marcava os lugares com pedras. Esperava. Uma semana.
Nada. 2 semanas. Nada. 3 semanas. Nada. A terra continuava seca, dura, morta. As sementes não nasciam. Sentei no meio da horta que não era horta. Só terra revolvida e esperança enterrada. Chorei. Não chorei quando Marcos morreu. Não chorei quando fiquei sem dinheiro. Não chorei quando a luz foi cortada. Mas ali, sentada na terra seca, olhando para os lugares vazios onde as sementes deveriam ter virado planta, eu chorei. Porque talvez todo mundo estivesse certo. Talvez eu não desse conta. Talvez eu tivesse trazido meus filhos para morrer de fome num lugar ainda pior. Mãe, Pedro sentou do meu lado. Desculpa, filho. Eu tô tentando, mas não tá nascendo nada. Por quê? Não sei. Talvez a terra tá muito seca. Talvez eu plantei errado. Talvez eu não deveria ter vindo. Mas não falei isso. A gente tenta de novo, ele disse. Não tem mais semente. Acabou. Ele ficou quieto. Depois levantou. Vem, pegou minha mão. Para onde? Só vem. Me levou para o fundo do quintal. Para o pé de manga que eles tinham comido no primeiro dia. Tinha uma manga caída no chão, podre, aberta, caroço exposto. A gente pode plantar isso, Pedro disse. Manga? É, se já tem manga aqui, a gente pode fazer ter mais, né? Lógica de criança. Simples, óbvia, certa. Pode, respondi. Pegamos a manga podre, tiramos o caroço. Lavamos na água barrenta do poço. Cavamos um buraco. Não fundo. Minhas mãos não aguentavam mais. Colocamos o caroço. Cobrimos. Regamos. Quanto tempo demora para nascer? Ana perguntou. Não sei, filha. Mas vai nascer? Não sei. Ela olhou para mim, os olhos apertados pelo sol. Você sempre diz que não sabe. Porque eu não sei mesmo. Mas você acha que vai? Eu podia mentir. Podia dizer que sim, que ia dar tudo certo, que logo a gente ia ter comida. Mas eu estava cansada de mentir. Eu espero que sim, falei. Mas se não der, a gente tenta outra coisa. E se nada der? Pergunta honesta. Resposta impossível. Aí a gente descobre o que fazer quando chegar lá. O dinheiro estava acabando. R$ 150, 130, 100. Cada ida na cidade para comprar comida sugava o pouco que sobrava. E a comida não durava. Arroz, feijão, sal, óleo, acabava rápido, rápido demais. Uma noite fiz a conta. Com o dinheiro que sobrava, dava para mais 2 semanas. Talvez 3, se a gente comesse menos. Depois disso, não sabia. Pedro percebeu. Mãe, a comida tá acabando? Tá. Não adiantava mentir. E depois, a gente dá um jeito. Como? Não sei ainda, mas dá. Ele não pareceu convencido. Eu também não estava. Na manhã seguinte, acordei decidida. Se a horta não dava, eu ia atrás de outra coisa. Galinha. Tinha visto um vizinho longe com galinheiro. Devia ter ovos para vender. Peguei R$ 20, coloquei no bolso. Vocês ficam aqui, disse para as crianças. Eu volto logo. Para onde você vai? Ana perguntou. Comprar galinha. Galinha? É. Galinha bota ovo. A gente come ovo e vende o que sobra. Pedro franziu a testa. Mas a gente não sabe cuidar de galinha. Eu também não sabia cavar. A gente aprende. Saí. Andei 2 horas até a propriedade vizinha. Casa simples, cerca de arame. Cachorro latindo. Um homem velho apareceu na porta, magro, queimado de sol, chapéu de palha sujo. Bom dia, cumprimentei. Ele me olhou de cima a baixo. Bom dia. Você é a nova da Fazenda Santa Vitória? Sou. Joaquim era seu pai? Meu avô. Ele cuspiu no chão. Homem difícil. Morreu sozinho. Merecido. Não sabia o que responder. Vim saber se o senhor vende galinha. Vendo. Quanto você quer? Quanto custa? 15 cada. R$ 15. Eu tinha 20. Levo uma. Uma? Ele riu. Uma galinha sozinha não adianta nada. Precisa de pelo menos 3 para valer a pena. 3. R$ 45.
Eu não tinha. Então, eu levo uma mesmo. Ele balançou a cabeça, pegou uma galinha no galinheiro, enfiou num saco. Entreguei os R$ 20. Ele me deu 5 de troco. Boa sorte, disse, mas não parecia boa sorte. Parecia deboche. Voltei com a galinha debatendo no saco. 2 horas de volta. Sol rachando a cabeça. R$ 5 no bolso. Uma galinha cacarejando assustada. E a sensação de que eu tinha feito tudo errado. Cheguei em casa no final da tarde. Pedro e Ana correram para ver. É a galinha? É. Soltei ela no quintal. Ela saiu correndo, ciscando, cacarejando. Ela vai botar ovo? Ana perguntou. Espero que sim. No dia seguinte procuramos ovo. Nada. No outro dia também. Nada. No terceiro dia Pedro achou um ovo, pequeno, sujo de terra, mas era ovo. Olha, mãe. Segurei aquele ovo na mão como se fosse diamante. Um ovo, comida, de graça, da nossa terra. A gente come? Ana perguntou. Olhei para ela, olhei para o Pedro, olhei para o ovo. Come, decidi. Fiz mexido, dividi em 3. 3 colheradas minúsculas, mas era nosso e tinha gosto de vitória. As semanas passaram. A galinha botava um ovo por dia. Às vezes 2. A gente comia, o dinheiro acabou, literalmente acabou. R$ 0. Comida, só arroz. Feijão tinha acabado. Sal tinha acabado. Óleo tinha acabado. A gente comia arroz sem sal com ovo quando a galinha botava. Pedro e Ana não reclamavam. Mas eu via eles ficando mais magros, mais quietos. Ana tinha parado de correr. Pedro ajudava menos. Estavam cansados, famintos. E eu não sabia mais o que fazer. Sentei no chão da cozinha vazia uma noite, depois deles dormirem. Segurei a cabeça nas mãos. Eu errei. Eu trouxe meus filhos para passar fome num lugar pior do que antes. Todo mundo estava certo. Dona Marlene, doutora Celina, a diretora, o dono do cômodo, todos. E eu estava errada. Chorei em silêncio, porque gritar ia acordar as crianças. E eu não queria que eles vissem. Não queria que eles soubessem que a mãe deles não sabia mais o que fazer. Foi quando ouvi um barulho no quintal. Me levantei. Peguei o cabo de vassoura quebrado que eu usava para matar cobra. Saí devagar. Escuro completo. Lua escondida nas nuvens. Quem tá aí? Gritei, a voz tremendo. Nada. Só silêncio. E então eu vi. Vulto. Mexendo perto do pé de manga. Sai daí! Gritei, levantando o cabo de vassoura. O vulto se virou. Não era bicho, era pessoa. Homem, alto, magro, chapéu de palha. O vizinho, o que tinha vendido a galinha. Calma, moça. Ele levantou as mãos. Vim só deixar uma coisa. Deixar o quê? Ele apontou para o chão. Saco de estopa. Verdura da minha horta sobrou. Mentira, nada sobra para quem planta para viver. Por quê? Perguntei. Porque... Ele coçou a cabeça. Porque eu sei como é. Já passei fome também. E sei que você tem criança aí dentro. Ele virou para ir embora. Espera, chamei. Ele parou. Por que minha horta não nasce? Ele voltou. Olhou para o quintal, para os buraquinhos vazios. Você está plantando errado, disse. Terra está muito seca. Semente precisa de umidade e precisa de espaço. Se apertou tudo. Como faz certo. Ele suspirou. Amanhã eu volto. Te ensino. Não tenho como pagar. Não pedi pagamento. Ele foi embora. Fiquei ali segurando o saco de verdura. Couve, alface, cenoura, comida. De graça, por bondade. Entrei. Chorei de novo. Mas dessa vez não era desespero. Era alívio. Pequeno, mas era. Fim do capítulo 5. Devo continuar com o capítulo 6? Continue 23, 53, capítulo 6, quando a terra finalmente responde. O vizinho voltou no dia seguinte como prometeu, seu Valdemar. Foi como ele se apresentou quando chegou de manhã cedo, trazendo uma enxada velha e um saco de adubo. Bom dia, moça. Trouxe isso aqui. Vai precisar. Olhei para o saco.
Adubo? Esterco de galinha. Mistura na terra antes de plantar. Deixa a terra viva. Semente não brota em terra morta. Terra morta. Era exatamente o que eu tinha. Terra dura, seca, sem vida. Eu tinha tentado plantar nela como quem enterra esperança num caixão. Vem, ele acenou. Te mostro como faz. Pedro e Ana apareceram na porta dos fundos, curiosos. Bom dia, seu Valdemar cumprimentou. Vocês são os meninos da Teresa? Somos, Pedro respondeu desconfiado. Bom, vem ajudar então. Plantar não é coisa de um só. É coisa de família. Fomos pro quintal. Ele pegou a enxada. Primeiro, secava mais fundo. Pelo menos uns 30 centímetros. Terra precisa respirar. Ele cravou a enxada com força. A lâmina entrou fundo, muito mais fundo do que eu tinha conseguido. Você estava cavando raso demais. Raiz precisa de espaço para crescer para baixo, senão ela sufoca. Cavou mais. Revirou a terra, abriu um canteiro. Agora o adubo, espalhou o esterco. Mistura bem. Deixa uns 2 dias descansando. Aí planta. 2 dias? É. Terra precisa absorver. Não adianta ter pressa. Pressa mata a planta antes de nascer. Ele passou a manhã inteira ensinando como cavar, como adubar, como medir distância entre as sementes, como regar sem encharcar, como proteger da formiga. Pedro ajudava. Ana trazia água. Eu tentava absorver cada palavra como se fosse última aula da vida. No final da tarde tínhamos 3 canteiros prontos, adubados, esperando. Agora descansa, seu Valdemar disse, limpando a enxada. Daqui 2 dias você planta de novo. Dessa vez vai. Como o senhor sabe? Porque terra boa sempre responde. Só precisa tratar ela direito. Ele foi embora, deixou a enxada velha encostada na parede. Pode ficar. Você vai precisar mais que eu. Naquela noite fiz sopa com a verdura que ele tinha trazido. Couve, cenoura, batata, água, sal que eu tinha achado no fundo do armário velho da cozinha. Não era muito, mas era quente. Era comida. Tá gostoso, mãe. Ana disse a boca cheia. Pedro comeu em silêncio. Mas comeu tudo. Lambeu a tigela. Depois deles dormirem, saí para o quintal. Olhei para os canteiros no escuro. Terra revirada, adubada, viva, talvez. Pela primeira vez desde que eu tinha chegado, senti algo diferente. Não era certeza, mas era possibilidade. E possibilidade descobri, às vezes é suficiente para continuar. 2 dias depois, plantei de novo. Dessa vez diferente. Cavei fundo. Medi a distância. Coloquei as sementes com cuidado. Cobri. Reguei sem encharcar. E esperei. 1 semana. Nada. Não chorei dessa vez. Seu Valdemar tinha dito que demora. 2 semanas. Acordo de manhã. Vou ver os canteiros. Nada. Pedro vai comigo. Ainda não nasceu, ele diz desapontado. Ainda não. Mas vai. Não sei, filho, mas a gente espera. 3 semanas. Ana acorda antes de mim. Ouço ela gritar do quintal. Mãe! Mãe! Meu coração dispara. Cobra, escorpião, machucado. Corro. Ela está ajoelhada no canteiro, apontando. Olha, olho e vejo. Verde. Pequeno. Frágil, mas verde. 2 pontinhos verdes saindo da terra. Alface. Nasceu. Caio de joelhos. Toco com a ponta do dedo. Folhinha minúscula. Viva. Real. Nasceu. Sussurro. Nasceu. Ana pula. Mãe, nasceu. Pedro sai correndo de dentro da casa. O quê? A plantinha. Ele vem. Olha. Arregalou os olhos. Sério? Sério. Respondo, rindo, chorando. Os 2 ao mesmo tempo. Porque aquela folhinha minúscula significava algo enorme. Eu tinha conseguido fazer alguma coisa crescer. Nós 3 ficamos ali, olhando aquele verde minúsculo como se fosse milagre. E talvez fosse. Nos dias seguintes, mais plantinhas nasceram. Alface, tomate, cenoura. O canteiro ficou pintado de verde. Eu regava todo dia, de manhã e de tarde. Pedro ajudava.
Ana afastava as formigas. A gente protegia aquelas plantas como quem protege filho. 2 semanas depois, seu Valdemar apareceu de novo. Vim ver se... Parou quando viu os canteiros. Ué, ele sorriu. Deu certo. Deu. Ana correu até ele. Olha quanto tem. Tá bonito, ele elogiou. Você aprendeu rápido, moça. Aprendi porque o senhor ensinou. Ensinei porque você quis aprender. Tem diferença. Ele ficou olhando a horta. Sabe o que você precisa agora? Do quê? Galinha. Mais galinha. Uma não adianta. Precisa de pelo menos 5 para ter ovo todo dia e ainda sobrar para vender. Não tenho dinheiro. Eu sei, ele coçou a cabeça. Mas eu tenho uma proposta. Olhei para ele, desconfiada. Que proposta? Você trabalha para mim. 2 dias por semana. Ajuda na colheita, limpa o galinheiro, essas coisas. Eu te pago com galinha. Toda semana uma galinha. Em 5 semanas você tem 5. Trabalho. Não era dinheiro, mas era galinha. E galinha era ovo. E ovo era comida. Aceito, respondi. Começa segunda-feira, 6 da manhã. Trabalhei. 2 dias por semana, às vezes 3 quando ele precisava de ajuda extra. Colher milho, limpar chiqueiro, carregar saco, trabalho pesado, braço doendo, costas quebradas, mãos em carne viva de novo. Mas no final de cada semana eu voltava com uma galinha. Segunda galinha, terceira, quarta, quinta. Depois de 5 semanas eu tinha 5 galinhas ciscando no quintal. E ovos todo dia. A gente comia, sobrava. Mãe, o que a gente faz com o que sobra? Pedro perguntou, olhando para a caixa com 6 ovos. Vende. Vende onde? Boa pergunta. No sábado seguinte acordei cedo. Peguei os ovos que sobraram da semana, 12 no total. Coloquei numa caixa com jornal velho no fundo para não quebrar. Onde você vai? Pedro perguntou. Na cidade. Vender ovo. Posso ir? Pode, mas é longe. Eu aguento. Fomos. Eu, Pedro e a caixa de ovos. 8 quilômetros a pé. 2 horas. Chegamos na cidadezinha. Praça. Igreja. Mercadinho. Sentei num banquinho da praça. Coloquei a caixa no colo. E agora? Pedro perguntou. Agora a gente espera alguém comprar. Esperei. Meia hora. Ninguém. 1 hora. Nada. As pessoas passavam, olhavam, desviavam. Uma senhora parou. Quanto custa? 2 reais a dúzia. Ela fez cara feia. No mercado é 1,50. Mas no mercado não é caipira. Esse aqui é da roça. Galinha solta. Tanto faz. Ela foi embora. Continuei esperando. Vendi 3 ovos. 6 reais. Voltei com 9 ovos e a sensação de derrota. Não vendeu tudo? Ana perguntou quando cheguei. Não. Por quê? Porque ninguém quis comprar. Comi os 9 ovos naquela semana. Dividi com as crianças. Sobrou nada. Mas a horta cresceu. Em 6 semanas, a primeira alface estava pronta. Grande, verde, crespa. Colhi com as mãos tremendo. Olha, mostrei para as crianças. A gente comeu isso que plantou? Ana perguntou tocando a folha. Vai comer. Fiz salada, só alface, sal, azeite que seu Valdemar tinha dado. A gente sentou no chão da cozinha. Comeu, devagar. Cada folha era vitória. Tá gostoso, mãe, Pedro disse. Tá. Não era só gostoso. Era nosso, plantado pela gente, colhido pela gente. Suor virou comida. E pela primeira vez desde que eu tinha chegado naquela fazenda, eu senti algo que tinha esquecido como era. Orgulho. As semanas viraram meses. A horta produziu mais. Alface, tomate, cenoura, beterraba. A gente comia, sobrava. Tentei vender na cidade de novo. Mesma coisa. Vendia pouco, voltava com a maioria. Comida estragava antes de vender. Até que um dia, uma mulher parou na frente da caixa. Você mora na fazenda Santa Vitória? Moro. Eu ouvi falar de você. Que você tá tocando a fazenda sozinha. Tô tentando. Ela pegou uma alface. Quanto? 3 reais. Levo 5. 5. É.
Tô abrindo um restaurante aqui na cidade. Preciso de verdura fresca toda semana. Você consegue fornecer? Fornecer. Como se eu fosse fornecedora de verdade. Consigo. Menti. Não sabia se conseguia, mas ia tentar. Então toda segunda-feira você traz o que tiver. Eu pago na hora. Mas tem que ser fresco, viu? Sem agrotóxico, sem nada. É tudo sem nada. Eu nem sei o que é agrotóxico. Ela riu. Então tá perfeito. Me deu R$ 15 por 5 alfaces. Voltei para casa com o dinheiro na mão. R$ 15. Não era muito, mas era a primeira vez que eu ganhava dinheiro com a terra. Pedro viu a nota na minha mão quando cheguei. Vendeu? Vendi. Tudo. Tudo. Ele sorriu. A gente conseguiu, mãe. Conseguiu. Não, ainda não. Mas estava começando. Nos meses seguintes plantei mais, canteiros maiores, mais variedades, rúcula, coentro, salsa, couve. Levava para a cidade toda segunda, vendia para o restaurante, R$ 30 por semana, depois 50, depois 70. Não era muito, mas era suficiente para comprar arroz, feijão, sal, óleo, e sobrava. Pouco, mas sobrava. Comprei telhas, consertei o telhado, comprei vidro, fechei as janelas, comprei tinta, pintei a cozinha. Aos poucos a casa deixou de ser ruína, virou lar. Pedro e Ana tinham engordado, não muito, mas o suficiente para não parecerem mais famintos. Pedro ajudava na horta todo dia. Ana cuidava das galinhas. Eles tinham tarefas, responsabilidades e orgulho. Mãe, olha quanto ovo a minha galinha botou hoje. Ana mostrava sorrindo. Mãe, o tomate está ficando vermelho. Pedro apontava animado. Eles não eram mais só crianças sobrevivendo, eram crianças vivendo, aprendendo, crescendo, e eu tinha conseguido. Não tudo, não ainda, mas tinha conseguido fazer a terra responder. E quando a terra responde, a vida responde também. Fim do capítulo 6. Devo continuar com o capítulo 7? Continue 23, 55, capítulo 7. Quando quiseram tirar tudo. 6 meses depois de ter chegado na fazenda, eu estava acordando sem medo. Não era que tudo estava perfeito. Longe disso. A casa ainda tinha goteiras, o dinheiro ainda era contado. As galinhas viviam fugindo para o mato e eu passava horas procurando. Mas não tinha mais fome. Não tinha mais a sensação de estar afundando. Tinha rotina. Acordar com o sol, regar a horta, colher o que estava pronto. Alimentar as galinhas, fazer comida, trabalhar na terra, dormir cedo. Simples, cansativo, mas nosso. Pedro tinha voltado para a escola. Escola rural, pequena, longe. Ele ia de bicicleta velha que seu Valdemar tinha me dado. Voltava contando das aulas com um brilho nos olhos que eu não via antes. Ana ajudava em casa, cantava enquanto varria, desenhava na terra com graveto, sorria fácil, e eu estava me acostumando com a ideia de que talvez a gente conseguisse, talvez a gente tivesse vencido. Foi quando eles apareceram. Era uma quinta-feira de manhã. Eu estava na horta arrancando mato quando ouvi o barulho do carro. Motor ronrando alto, música tocando. Parei. Ninguém vinha aqui. Ninguém além de seu Valdemar. E ele não tinha carro. Larguei a enxada. Limpei as mãos na calça. Fui até a frente da casa. Um carro preto, grande, vidro escuro, rodas brilhando. Parou na frente da porteira que eu tinha consertado. 2 homens desceram. Terno, sapato social, óculos escuros. O tipo de gente que não pertence ao interior. Bom dia, um deles disse, sorriso forçado no rosto. A senhora é Teresa Alves da Silva? Meu estômago apertou. Sou, prazer. Sou Roberto Figueiredo, da construtora Figueiredo em Associados. Esse é meu sócio, Dr. Maurício. Ele estendeu a mão, apertei. Mão macia demais, sem calos, sem terra embaixo da unha. Podemos conversar? Sobre o quê? Sobre sua propriedade. Propriedade. Palavra estranha na boca dele. Para mim era casa, terra, vida. Para ele era propriedade.
Tá acontecendo alguma coisa? Perguntei. Não, não, ele riu. Pelo contrário, viemos fazer uma proposta. Proposta. Nunca gostei dessa palavra. Que proposta? Podemos entrar? Olhei para casa. Chão ainda de cimento irregular, parede descascada, móvel improvisado. Pode falar aqui mesmo. Ele trocou um olhar com o sócio. Certo. Vou direto ao ponto então. Estamos interessados em comprar sua fazenda. Comprar. Não está à venda, respondi rápido. Eu entendo. Mas a senhora nem ouviu nossa oferta ainda. Não preciso ouvir. Não estou vendendo. Ele sorriu de novo. Aquele sorriso que não chega nos olhos. Dona Teresa, com todo respeito, a senhora sabe quanto vale essa terra? Não. Muito, muito mesmo. E a senhora está aqui passando dificuldade quando podia estar rica, rica, como se dinheiro resolvesse. Estamos dispostos a pagar 300 mil reais por essa propriedade. 300 mil. Minha cabeça girou. 300 mil reais. Eu nunca tinha visto nem 10 mil na vida. É muito dinheiro, Dona Teresa. A senhora poderia comprar uma casa boa na cidade, dar educação para os filhos, viver tranquila o resto da vida, tranquila. E se a senhora acha que é pouco, podemos negociar. 350. Até 400, dependendo da documentação. 400 mil reais. Dava para comprar casa, carro, comida para a vida toda, escola particular para os meus filhos. Tudo que eu nunca tive, tudo que eles nunca tiveram. Deixa eu pensar, falei, a voz saindo estranha. Claro, claro, mas não demora muito, viu? Essa oferta não vai ficar em pé para sempre. Temos outros terrenos na mira. Eles foram embora. Fiquei ali parada, olhando a poeira levantar na estrada. 300 mil reais, 400 mil reais. Números que eu nem sabia contar direito. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava revirando na cabeça. 400 mil. Dava para mudar de vida, dar tudo para os meus filhos. Eles mereciam. Mereciam escola boa. Roupa nova, brinquedo, futuro. Mas olhei ao redor. A casa que eu tinha consertado tijolo por tijolo. A horta que eu tinha plantado semente por semente. As galinhas que eu tinha criado uma por uma. A terra que tinha me ensinado a não desistir. Se eu vendesse, a gente voltava para a cidade. Para a vida de antes, não. Para a vida melhor, com dinheiro. Mas será? No dia seguinte fui na casa de seu Valdemar. Ele estava no quintal, consertando cerca. Moça, que surpresa! Aconteceu alguma coisa? Apareceu uns homens ontem, querendo comprar a fazenda. Ele largou o martelo. Comprando? É. Ofereceram 400 mil. Ele ficou sério. 400 mil... É muito dinheiro, né? É. Ele concordou. É muito. Então, o senhor acha que eu devo vender? Ele olhou para mim. Olhou para o horizonte. Suspirou. Posso te contar uma história? Pode. Há uns 20 anos atrás, apareceram uns homens iguais esses na propriedade do meu compadre. Ofereceram dinheiro. Muito dinheiro. Mais do que ele tinha visto na vida. Ele vendeu, parou, pegou um copo de água, continuou. 6 meses depois, descobriram minério na terra dele. A construtora revendeu por 10 vezes o preço. Meu compadre ficou sabendo. O dinheiro que ele tinha recebido já tinha acabado. Gastou em besteira, bebida, mulher. Ele entrou em depressão. Morreu 2 anos depois, de desgosto. Senti um frio na barriga. O senhor acha que tem minério na minha terra? Não sei. Mas sei que quando o homem de terno aparece no interior oferecendo dinheiro, é porque tem algo valioso que ele não está contando. Mas 400 mil, seu Valdemar. Eu nunca vou ter isso trabalhando na terra. Não mesmo, ele concordou. Mas você vai ter algo que dinheiro não compra. O quê? Paz. Você está em paz agora? Pensei. Tô. Você acha que vai ter paz morando na cidade com dinheiro? Não respondi. Porque não sabia. Dinheiro acaba, moça. Terra fica. Se você cuidar bem, ela te alimenta a vida toda.
te dá trabalho, te dá propósito, te dá dignidade, dinheiro te dá gastança. E quando acaba, você fica sem terra e sem dinheiro. Voltei para casa pensando. Nos dias seguintes, os homens voltaram. Uma vez, duas, três. Então, dona Teresa, decidiu? Ainda não. A gente pode subir a oferta. 450. 450 mil. Ou podemos fazer diferente, o sócio Dr. Maurício sugeriu. A senhora vende metade. Fica com 200 hectares, a gente fica com 200. A senhora recebe 200 mil e ainda mantém a propriedade. Parecia razoável. 200 mil era muito dinheiro e eu ainda ficava com terra. Deixa eu pensar. Repeti. Eles foram embora, mas a pressão aumentou. Começaram a aparecer mais vezes, toda semana, às vezes 2 vezes por semana. Dona Teresa, essa proposta não vai durar para sempre. Outros compradores estão aparecendo. A senhora está perdendo a oportunidade da vida. Pressão. Constante. Pesada. Foi Pedro quem me fez decidir. Ele tinha ouvido uma das conversas, estava escondido atrás da porta. À noite, veio falar comigo. Mãe, você vai vender a fazenda? Não sei, filho. Mas por quê? A gente está bem aqui. Mas o dinheiro que eles estão oferecendo é muito. Dá para comprar uma casa bonita na cidade, colocar você numa escola boa, comprar as coisas que vocês merecem. Ele ficou quieto. Depois falou, a voz baixa. Mas eu gosto daqui. Eu sei, mas... Não, mãe. Eu gosto de verdade. Lá na cidade, a gente só sobrevivia. Aqui a gente vive. Lembra? Foi o que eu disse. Lembrava. E tem outra coisa, ele continuou. Aqui eu aprendi que eu consigo. Eu planto, eu colho, eu cuido das coisas. Eu me sinto importante. Na cidade, eu era só um menino pobre. Aqui, eu sou o filho da dona da fazenda. Filho da dona da fazenda. Ele tinha orgulho disso. Orgulho de mim. Orgulho dele. Se a gente vender, a gente volta a ser quem era antes. Só que com dinheiro. Mas dinheiro acaba, mãe. A terra não acaba. 7 anos, falando como velho, como sábio, como alguém que tinha entendido algo que eu estava demorando para entender. Na semana seguinte, quando os homens voltaram, eu já tinha decidido. Dona Teresa, última oferta. 500 mil, tudo. Dinheiro na conta, documentação resolvida. A senhora sai daqui rica. 500 mil, R$500.000. Respirei fundo. Não. Como assim não? Não vou vender. Mas... Dona Teresa, a senhora entende que... Entendo, mas não vou vender. Roberto ficou vermelho. A senhora está cometendo um erro. Pode ser, mas é meu erro para cometer. A senhora não sabe o que está fazendo. Essa terra não vale nada. A gente está pagando mais do que vale só porque a gente precisa de espaço. Se não vale nada, por que vocês estão oferecendo R$500.000? Ele não respondeu. Olha, Dr. Maurício tentou ser conciliador. A senhora tem família, filhos. Pensa neles. Eu pensei. E foi por eles que eu decidi ficar. A senhora vai se arrepender. Talvez, mas prefiro me arrepender de ter tentado do que de ter desistido. Eles foram embora, furiosos, vidro escuro subindo, motor roncando, poeira levantando. Fiquei ali parada, vendo eles irem embora. Meu coração batia rápido, medo, dúvida, mas também certeza. Eu tinha acabado de recusar R$500.000. Podia ter mudado de vida, mas tinha escolhido manter a vida que eu tinha construído. Pedro apareceu do lado. Eles foram embora? Foram. Para sempre? Acho que sim. Ele segurou minha mão. A gente vai ficar? A gente vai ficar. Ele sorriu. E naquele sorriso eu vi a confirmação de que tinha tomado a decisão certa. Não a decisão fácil, não a decisão rica, mas a certa. Fim do capítulo 7. Devo continuar com o capítulo 8, capítulo final. Continue Zé Dulcer. Capítulo 8. O que ela fez mudou tudo.
Um ano depois de ter recusado R500.000, eu acordei com o sol batendo no rosto. Não pelo buraco no telhado, pela janela, janela com vidro, com cortina que Ana tinha escolhido na cidade. Cortina florida, barata, mas bonita. Levantei da cama, cama de verdade, com colchão, com lençol, com travesseiro. Não era luxo, mas também não era chão. Fui para a cozinha. A casa tinha mudado, paredes pintadas, chão consertado, pia funcionando, fogão a gás que eu tinha comprado com o dinheiro da horta. Peguei café, café de verdade, com leite, com açúcar, com pão quentinho que eu tinha feito no dia anterior. Sentei na varanda, a mesma varanda que tinha me assustado no primeiro dia. Agora tinha cadeira, tinha vaso com planta, tinha a bicicleta velha do Pedro encostada na coluna. Olhei para o quintal. A horta tinha crescido. Não eram mais 3 canteiros pequenos, eram 20. Alface, tomate, cenoura, beterraba, couve, rúcula, coentro, salsa, pimentão, chuchu, abobrinha. Verde por todo lado. Vida por todo lado. As galinhas ciscavam soltas. Não eram mais 5, eram 15. E 2 galos que acordavam a gente todo dia às 5 da manhã. Pedro tinha construído um galinheiro de verdade, com madeira que seu Valdemar tinha dado e pregos que eu tinha comprado. Bom dia, mãe. Ana apareceu, ainda de pijama, esfregando os olhos. Bom dia, filha. Já fez café? Fiz. Quer? Quero. Ela sentou do meu lado. Tomamos café juntas, olhando o sol nascendo sobre a terra que era nossa. Mãe, você se arrepende? De quê? De ter ficado. De não ter vendido, pensei, R500.000. Podíamos estar morando numa casa bonita na cidade, com carro na garagem, com dinheiro no banco, com roupa de marca, mas seríamos felizes? Não, respondi. Não me arrependo. Nem um pouquinho? Nem um pouquinho. Ela sorriu. Eu também não. Pedro saiu para o quintal antes de ir para a escola. Ele tinha crescido. Muito. Não era mais o menino magro, assustado, com os olhos fundos de fome. Era um menino forte, moreno de sol. Braço com músculo de tanto ajudar na roça. Sorriso fácil, confiante. Mãe, colhi 4 dúzias de ovo hoje, ele gritou do galinheiro. 4 dúzias, 48 ovos. A gente comia 6 por semana, o resto ia para a cidade, pro restaurante, pro mercadinho, pras casas que tinham começado a comprar direto. Ótimo, filho! Separa os melhores para levar segunda-feira. Ele acenou e continuou trabalhando. Trabalho. Ele não via como obrigação, via como orgulho. Eu tinha medo, no começo, de estar tirando a infância dele. Mas ele tinha me provado que trabalhar na própria terra, cuidar do próprio sustento, não era roubar infância. Era construir caráter. Segunda-feira, como todo início de semana, eu fui para a cidade. Não a pé mais. De moto. Moto velha que eu tinha comprado com o dinheiro da colheita. Nada chique, mas funcionava. Levava as caixas amarradas na garupa, verdura, ovos. E agora, fruta também. As mangueiras tinham dado. As goiabeiras tinham dado. A jabuticabeira tinha dado tanto que eu não sabia mais o que fazer com tanta fruta. Aprendi a fazer geleia, a fazer doce, a fazer suco concentrado. Vendia tudo. Cheguei na cidade. Primeiro, o restaurante. Dona Cláudia, a dona, me esperava na porta. Teresa, trouxe a rúcula? Trouxe. E o coentro que você pediu? Maravilha. Quanto? 50. Ela pagou na hora, como sempre. Cê sabe que cê salvou meu restaurante, né? Ela disse sorrindo. Desde que comecei a usar suas verduras, o pessoal só elogia. Diz que tem gosto diferente. Tem mesmo? Tem. Tem gosto de verdade. Não tem gosto de química. Química. Eu nem sabia direito o que era isso. Só sabia plantar do jeito que seu Valdemar tinha ensinado. Terra, adubo, água, paciência, nada mais. Depois do restaurante passei no mercadinho. Seu Antônio, o dono, comprava ovos e doces. Trouxe geleia hoje? Trouxe.
de goiaba e de manga. Me dá 6 de cada. Tá saindo rápido demais. As mulher daqui adorou. Vendi tudo. Voltei com R$ 230 no bolso. 230 toda semana, às vezes mais. Não era fortuna, mas era suficiente. Suficiente para comprar arroz, feijão, carne uma vez por semana, material de escola para os meninos, roupa quando precisava. E sobrava. Todo mês sobrava um pouco. Eu guardava numa lata velha escondida debaixo da cama. Para emergência, para plano, para futuro. 3 meses depois, aconteceu algo que eu não esperava. Bateram na porteira. Meu coração apertou. Será que são os homens de novo? Será que vão tentar me forçar a vender? Mas não era. Era uma mulher, jovem, uns 25 anos, cabelo preso, óculos, prancheta na mão. Bom dia. A senhora é Teresa? Sou. Prazer. Sou Juliana, da Cooperativa de Agricultura Familiar do município. Posso conversar? Cooperativa. Nunca tinha ouvido falar. Pode. Ela entrou, olhou ao redor, sorriu. Nossa, que horta linda! Obrigada. Quanto hectare a senhora tem plantado? Uns 2, 3, não sei bem. E vende onde? Na cidade. Restaurante, mercado, direto para alguns clientes. Ela anotou tudo. Teresa, a senhora já ouviu falar de certificação orgânica? Não. É um selo que garante que sua produção é livre de agrotóxicos e químicos. Com esse selo, a senhora pode vender para feiras orgânicas, supermercados, até exportar. E o preço é bem maior. Preço maior. Quanto maior? Depende. Mas, em média, 3 vezes mais do que a senhora vende hoje. 3 vezes. Minha cabeça girou. E como faz para conseguir esse selo? A cooperativa ajuda. A gente faz a documentação, a inspeção, tudo. A senhora só precisa continuar fazendo o que já faz. Plantar sem química. E quanto custa? Para cooperado, a gente faz de graça. A senhora paga uma taxa mensal pequena, tipo R$ 20, e a gente dá todo o suporte. R$ 20. Eu podia pagar. Eu quero. 6 meses depois eu tinha o selo. Certificação orgânica. Parecia bobagem. Um papel com carimbo. Mas aquele papel mudou tudo. Comecei a vender para a feira orgânica da capital. Uma vez por semana eu ia. De moto, as caixas amarradas. Vendia tudo em 2 horas. Alface a R$ 8 o pé. Tomate a R$ 12 o quilo. Ovos a R$ 15 a dúzia. Voltava com R$ 500, às vezes 600 por semana. Não era meio milhão, mas era meu. Suado, honesto, conquistado. 1 ano e meio depois de ter chegado na fazenda, eu estava de pé na varanda olhando Pedro e Ana brincando no quintal. Eles tinham crescido. Pedro com 10 anos, forte, esperto, responsável. Ana com 7, falante, alegre, sonhadora. Os 2 estudavam, os 2 ajudavam, os 2 riam fácil. E eu não era mais a viúva do pão seco. Não era mais a mulher que limpava a casa alheia sem conseguir sustentar os filhos. Não era mais a que todo mundo dizia que não ia conseguir. Eu era a dona da fazenda Santa Vitória, a mulher que tinha herdado terra abandonada e transformado em vida. Seu Valdemar apareceu na porteira. Ô, Teresa, posso entrar? Entra, seu Valdemar. Ele veio, chapéu na mão, sorriso no rosto. Vim te dar uma notícia. Que notícia? Lembra dos homens que queriam comprar sua terra? Lembrava. Como esquecer? Lembro. Então, eles compraram 3 fazendas aqui perto. Pagaram caro, prometeram riqueza para os donos. E aí? E aí que descobriram que não tinha minério nenhum. Não tinha nada de valor. Eles queriam a terra só para especulação imobiliária. Iam construir condomínio. Mas a prefeitura negou o projeto. Agora, os terrenos estão lá, parados, sem uso, e os donos gastaram o dinheiro todo. Meu estômago gelou. Sério? Sério, um dos caras que vendeu já está falido, o outro está tentando processar a construtora. E você? Ele apontou para a horta. Você ficou com a terra e está prosperando, prosperando. Palavra grande.
mas verdadeira. Você tomou a decisão certa, moça, e eu tenho orgulho de ter te ajudado. O senhor não me ajudou, seu Valdemar. O senhor me salvou. Ele balançou a cabeça. Eu só ensinei. Quem salvou foi você. Você e sua coragem de tentar. Naquela noite, depois das crianças dormirem, eu sentei na varanda sozinha. A lua estava cheia, o céu cheio de estrela. Silêncio, só grilo cantando. Pensei em tudo, no pão partido em 3, na fome, no desespero, no medo, na carta do advogado, na chave enferrujada, na casa destruída, nas sementes que não nasceram, nas mãos em carne viva, no choro escondido, na terra seca que não respondia. E em como tudo tinha mudado. Não por mágica, não por sorte, mas por escolha. A escolha de tentar, a escolha de não desistir, a escolha de acreditar que terra abandonada podia virar futuro. E virou. Hoje, 3 anos depois de ter chegado na Fazenda Santa Vitória, eu acordo sem medo. A casa está consertada, o telhado não goteja mais, as janelas têm vidro, a cozinha tem fogão, geladeira, armário, a horta produz o ano todo, 20 canteiros, verdura, legume, fruta, as galinhas botam ovos todo dia. 30 galinhas, 3 galos, um galinheiro de verdade. Eu vendo para a cidade, para a feira, para a cooperativa, ganho mais de R$ 2.000 por mês. Não é fortuna, mas é suficiente. E sobra. Pedro está na escola. Boas notas, amigos, futuro. Ele quer estudar agronomia, quer melhorar a fazenda ainda mais. Ana está na escola também. Adora desenhar, desenha a fazenda em todos os cadernos, quer ser professora, quer ensinar outras crianças a plantar. E eu não sou mais a viúva que herdou uma fazenda abandonada. Eu sou a mãe que transformou herança em esperança. Sou a mulher que provou que recusar R$ 500.000 não foi burrice, foi sabedoria, porque R$ 500.000 acaba, mas terra bem cuidada sustenta para sempre. Se você está lendo isso agora e está num lugar escuro, se você está com medo, se você está pensando em desistir, se todo mundo está dizendo que você não consegue, eu quero te dizer uma coisa. Eles estão errados. Não porque você vai conseguir tudo, não porque vai ser fácil, não porque não vai doer, mas porque tentar já é vencer, porque cada passo dado, mesmo pequeno, já é vitória, porque a decisão mais difícil muitas vezes é a única capaz de mudar tudo. Eu estava partindo pão seco em 3. Hoje eu planto pão na terra. Eu não tinha futuro. Hoje eu construo futuro para os meus filhos. Eu estava afundando. Hoje eu respiro. E se eu conseguir, você também consegue. Não do meu jeito, não na mesma terra, não com a mesma história, mas do seu jeito, na sua terra, com a sua história. Porque o que mudou tudo não foi a herança, foi a decisão de não desistir dela. E essa decisão está em você. Agora. Sempre esteve. Teresa Alves da Silva, Fazenda, Santa Vitória. 3 anos depois.